Bem, alunos, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai concluir essa parte de física quântica, né, com mais uma aula, tá? Hoje mais curta do que a aula anterior. E vamos lá, certo? Então, nós já falamos de alguns princípios da física quântica e agora a gente vai falar de mais alguns, certo? Bom, vocês devem conhecer esse tal desse modelo atômico de Bohr, né? Como é que ele é? Basicamente, a gente tem um núcleo, né? E elétrons girando ao redor, tá? E aí é uma coisa muito interessante, né? O que tem isso a ver com a física quântica? Então veja, a gente falou, né, que quântico tem a ver com quantidades. Então, basicamente, cada órbita aqui que o elétron está atuando, ele está numa certa quantidade de energia. E aí, eu posso ter qualquer energia? Então, eu posso ter um valor de energia e outro valor qualquer? Não, nós vamos ter os valores apenas que estão listados nas órbitas aqui, tudo bem? E um elétron, ele pode então estar numa órbita intermediária? Resposta, não, ele não pode estar nessa órbita intermediária. Então, como é que ele faz para ganhar ou perder energia? Então, muito interessante, né? O elétron, ele vai desaparecer de uma órbita e aparecer na outra. Ele não vai passar por todo esse caminho aqui. E quando isso acontece, o que vai acontecer? Há uma liberação de energia, né? Ou uma absorção de energia. E essa energia vai ser dada em quê? Em termos ou de uma onda eletromagnética, ou como a gente mesmo falou, através de um fóton que é emitido ou absorvido. Então, vamos entender um pouquinho melhor isso aqui. Vejam, se eu pegar uma luz comum, uma lâmpada branca, por exemplo, uma lâmpada fluorescente, e passar por um prisma, a gente vai ter um espectro contínuo. Todas as cores passando por aqui. Agora, vamos imaginar o seguinte, né? Eu tenho aqui um gás aquecido. E aí, o que vai acontecer? Esse gás aquecido, ele começa a ganhar energia, tá certo? E aí, como ele ganha energia, ele vai emitir essa energia. Será que eu vou ter todas as cores aqui? Resposta, não. Eu vou ter apenas algumas. Eu vou explicar daqui para frente. Porque está relacionado com o quê? Com essas órbitas aqui. E o espectro de absorção, né? Ou seja, de certa maneira, né, esse gás aqui, ó, ele vai absorver essa quantidade de luz aqui, tá? Então, ele vai ganhar energia. O que vai acontecer? Ele também vai ter todas as cores? Resposta, não. Ele vai ter todas as cores, exceto algumas, que também está relacionado com essas energias aqui. Como que isso acontece exatamente, professor? Vamos dar uma olhada aqui, tá certo? Então, olha, aqui a gente tem exatamente essa situação. Eu tenho um gás que ele está quente, por assim dizer, ele foi aquecido. E aí o que vai acontecer? Ele vai ter uma quantidade de energia aqui associado. Então, um elétron, o que vai acontecer com ele? Ele vai ganhar energia. Ele vai passar, né, desse ponto aqui para este ponto aqui, tá? De uma órbita para outra. E aí, com isso, o que vai fazer? Ele vai, então, emitir um certo fóton. Tudo bem? Então, se ele for excitado, ele emite um fóton aqui. Tudo bem? Então, tá. Porque, como é que a gente diz que ele está excitado? Ele ganhou energia, né? Passou desse nível para esse outro aqui, tá? Do nível, digamos assim, 3 para o 2. Se a gente for olhar aqui, ó, tá? Então, ele ganhou energia. Ganhou energia negativa, né? De certa maneira. Então, aqui, ele, de certa forma, ele ganhou aí, né? Ele ganhou energia. Tudo bem? Então, emitiu esse fóton que está aqui. E aí, o que vai acontecer? Nós teremos, então, apenas essas linhas aqui, ó, tá certo? Com relação a cada diferença de energia que a gente tem aqui, tá? Então, a diferença de energia me dá exatamente a energia desse fóton aqui, que a gente já viu no ano anterior, que é H vezes F. H, a constante de Planck, F, a frequência. Então, a frequência desse cara aqui vai ser determinado exatamente pela diferença de energia entre os níveis aqui atômicos, entre cada um dessas órbitas, dividido pela constante de Planck. Essa deve ser o quê? A frequência emitida. Isso aí, normalmente, ou ele está no visível, ou no máximo,
no ultravioleta, tá certo? Não passa disso daqui, nós não vamos ter radiação com frequência maior que isso aqui. Bom, e no contrário, né? No contrário, eu tenho um gás aqui e uma fonte de luz, então ele vai absorver essa fonte de luz. Nesse caso aqui, como é que vai ser o espectro? Bom, então, como essa luz ele absorve, estaria então todas as cores. Menos quais? Menos essa de que quando ele vai receber luz, né? Ou seja, vai pular exatamente de uma para outra. E aí o elétron, o fóton, ele é absorvido. Ele é absorvido por quem? Pelo átomo em si. Tá? Então eu joguei um fóton para ele, ele absorveu e aí aumentou a sua energia, né? Passou aqui, se você for para pensar, como é que aumenta de 3,4 para 0,85, né? Porque é negativo, então aumenta realmente, né? E aqui diminuiu a energia, passou de menos 1,50 para menos 3,4, então ele diminui a sua energia. Certo, gente? Então tá, que é a mesma coisa, tá? Então aqui vou ter todas as cores da luz, menos essas dos fótons que foram absorvidos aqui ao longo desse momento em que o elétron pula de uma camada para outra. Ok? Bom, a verdade é que as coisas ocorreram de trás para frente, né? Então, o que vai acontecer? Na observação desses espectros aqui, ó, tanto de emissão quanto de absorção, é que foi planejado o modelo de Bohr, tá? E eu expliquei de trás para frente, tá certo? Já supondo o átomo de Bohr, o que acontece com os espectros de emissão, mas ocorreu de forma ao contrário. Ok? Bom, maravilha. Por fim mesmo, eu vou falar de um outro princípio muito importante, tá? Da física quântica. Existem outros tantos, sabe? A física quântica, ela é riquíssima. Mas a gente vai dar só uma passada, uma pincelada geral aí, mesmo porque nós não estamos trabalhando tanto com as equações. Então, vai ser uma passada bem básica mesmo. E esse princípio é muito importante, né? É um dos princípios mais citados, né? É o princípio da incerteza. O que significa o princípio da incerteza? Vamos pensar da seguinte situação. Se você tem um automóvel andando numa estrada, você consegue determinar, e nós fizemos isso com os movimentos uniforme variado e outros movimentos que a gente nem estudou, mas é possível você saber exatamente em que ponto da estrada esse automóvel está e em qual velocidade que ele está. Ou seja, de certa forma, a gente chama isso de determinismo, ou seja, é fácil você determinar parâmetros ou grandezas físicas para um determinado objeto, ok? A física quântica, ela joga isso por terra. Por quê? Porque objetos muito pequenos, eles se comportam como onda, como a gente viu. E uma onda, ela se propaga no tempo e no espaço. Ou seja, de certa forma, uma partícula muito pequena, a gente não tem certeza absoluta nem da sua posição, nem da sua velocidade, por assim dizer. Ok? Então aqui, o que vai acontecer? Há uma certa relação entre esses dois. Ou seja, se eu sei mais ou menos a posição, sei mais ou menos a velocidade, o produto dos dois dá um valor constante. Se eu aumentar de mais um, o outro vai diminuir. Ou seja, se eu souber de mais a probabilidade de um, a probabilidade do outro deve diminuir. Certo? Olha que coisa interessante, né? Então, a gente começa a pensar assim, pensa mais ou menos, né, numa situação assim, da seguinte situação, né? Você consegue medir uma partícula exatamente onde ela está. Exatamente onde ela está. Porém, ela tem velocidade. E aí, no instante de tempo posterior, você já não sabe onde ela está, porque ela está em qualquer lugar. Certo? Mas, ao mesmo tempo, se eu sei a velocidade dela, né, sei para onde ela está se deslocando, eu não consigo determinar exatamente onde ela está. Então, tem um compromisso. Existe uma região, né, onde, de certa forma, essa onda, essa partícula, por assim dizer, é o mais provável dela estar. Então, já não dá mais para determinar ela está nesse lugar, mas sim que há uma nuvem de possibilidades, uma nuvem de probabilidade onde essa partícula pode estar, certo? Isso parece uma coisa meio, né, nova para vocês, mas vocês já viram isso. Estão lembrados dos orbitais?
Os orbitais nada mais, nada menos, né? Nesse aqui eu coloquei o orbital S, orbital P, orbital D, né? Do que uma região de probabilidade. Afinal, eu não sei, né, onde o elétron está. Então eu digo, olha, ele está nesse orbital. Que lugar desse orbital? Qualquer lugar. Certo? Eu tenho 100% de certeza que ele está nesse lugar. Agora, que lugar que ele está, eu não sei dizer. Certo? Então, aí tem os determinados formatos do orbital. Então, ó, o orbital P tem esse formato aqui meio que, né, de duas, parece duas azeitonas aqui e tudo mais. Então, nesse caso aqui, eu sei que em algum lugar do espaço aqui, espaço-tempo poderia dizer, mas não, vou colocar só espaço, a gente vai encontrar o elétron. Mas em que lugar? Sei lá, não sei exatamente onde. E assim por diante. E aí todas as partículas minúsculas também estão na mesma situação. Existe uma nuvem de probabilidade onde a gente pode encontrá-la, mas eu não consigo achá-la com 100% de chance. Se eu aumento um, eu diminuo o outro. Então existe uma situação em que eu não consigo determinar com precisão os dois. Porém, né, a gente sabe que ela vai estar ali. Ok? Por fim, né, baseado nisso, a gente tem o famoso experimento do tal do gato de Schrödinger, né? Que ele pode estar vivo ou pode estar morto. O que acontece? Existe aqui uma fonte radioativa que ela vai emitir basicamente, né, uma onda aqui, ou um gama, né? Que a gente já sabe agora que o gama pode se comportar também como um fóton, e que vai acertar essa alavanca aqui, e essa alavanca vai descer. Com isso ela quebra um vidro que tem um veneno e o gato morre. Bom, todo esse aparato aqui é para dizer o seguinte: quando esse gama é emitido, o gato morre. Só que quando o gama vai ser emitido? Sei lá, existe uma probabilidade do gama ser emitido em um determinado intervalo de tempo. Certo? Eu não sei quando que ele vai emitir, mas eu sei que no intervalo de tempo grande, que a gente chama de meia-vida, a gente sabe que metade dos átomos vão ter emitido esse gama. Certo? Mas, e aí? Quanto tempo vai demorar para terminar? Não sei. E assim, enquanto eu não sei que o gama foi emitido, eu não sei se o gato morreu ou se o gato ainda continua vivo. E aí o que você vai dizer? Ou ele está vivo ou ele está morto. Assim a gente diz, existe um estado em que ele está vivo, existe um estado em que ele está morto. Eu vou considerar as duas probabilidades? Sim, com certeza. Já que eu considero as duas probabilidades, ele está vivo e ele está morto ao mesmo tempo. É meio doido, né? Mas é muito conhecido isso daí. Vocês têm várias e várias referências que vocês podem buscar no Google ou aí na internet sobre isso. Certo? Tem exercícios, eu espero que vocês façam. E qualquer coisa, né, fala comigo, porque isso é muito interessante. Pena que a gente não dá para se aprofundar tanto. Certo? Até mais. Valeu!